Zona de conforto, sentimento de segurança e controle. Então, a zona de conforto é um estado da nossa mentalidade, de se colocar nesse sentimento de segurança, de não, aqui tá bom, aqui tá seguro, eu tenho o controle da situação aqui eu já conheço, eu estou confortável, aqui tá bom. Então, a gente acaba ficando na zona de conforto, porque o desconhecido tem que enfrentar o desconhecido, tem que fazer coisas que muitas vezes passa a não estar no nosso controle, então a gente começa a ficar na zona de conforto e a nossa mentalidade vai acabando nos deixando nessa zona de conforto. Então, para que a gente vença essa zona de conforto, a gente tem que vencer o desconhecido, vencer mesmo o medo e enfrentar as coisas que pode trazer inovação, pode trazer um crescimento para a gente, para que a gente possa começar a agir fora da zona de conforto. Então, eu vou fazer coisas diferentes, vou mudar minha rotina, vou mudar meus hábitos para que eu possa ir fazendo coisas novas, coisas diferentes, para que a minha mentalidade vá também tendo esse controle, tendo essa segurança para ir fazendo as coisas devagarzinho, mesmo que seja devagarzinho, que seja pequeno, as minhas metas, as coisas que eu quero fazer para que eu saia dessa zona de conforto, mas que eu faça coisas novas, coisas diferentes. Então, se eu estou vendo que eu estou acomodado, estou ali numa zona de conforto, estou se sentindo seguro, estou tendo aquele controle, então eu preciso vencer tudo isso. Eu preciso ter na minha mentalidade que eu preciso mudar, eu preciso fazer algo para mim sair dessa zona de conforto. Então eu vou passar a conhecer a minha zona de conforto, conhecer minha rotina, saber os meus hábitos, para que eu possa ir mudando e fazendo coisas novas, para que eu possa ir saindo da zona de conforto. Aí a gente vai percebendo que quando a gente está na zona de conforto, a gente se sente seguro ali, tem medo do desconhecido, não quer coisas novas, então fica acomodado ali com tudo, com aquilo que já é conhecido, que tem aquele controle. Então, quando as coisas saem do nosso controle, a gente tem medo, a gente não quer arriscar, então a gente tem que saber que para sair da zona de conforto, a gente tem que enfrentar o medo, tem que arriscar as coisas que muitas vezes não está no nosso controle, mas que a gente tem que inovar, tem que procurar fazer coisas novas, tem que mudar a nossa rotina. Então, isso tudo, para a nossa mentalidade, vai fazer com que ela fique ali, dizendo, não, aqui está bom, aqui está favorável para você ter segurança e você ter medo de ir para o novo, de fazer coisas novas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a zona de conforto e sair dela, saindo dela, mesmo que com metas pequenas, você vendo o que precisa, você ir mudando ali na sua rotina para que você consiga, eu fiz algo diferente hoje, minha rotina foi diferente, então eu tive uma meta diferente, eu bati essa meta, eu estou fazendo coisas novas, diferentes, para que eu possa ir vencendo essa zona de conforto, estou enfrentando essa insegurança, estou tendo mais segurança em mim mesmo, estou tendo autocontrole. Então, isso tudo vai fazer com que você comece a desenvolver essa confiança em si mesmo, para que você saia da zona de conforto e consiga vencer, que a nossa mentalidade ela acaba se acostumando com aquilo que é seguro, com aquilo que está no nosso controle e que acaba fazendo com que a gente não inove, não busque coisas novas, aprender coisas novas, buscar conhecimentos novos, aprender algo que vai fazer você também ter rotinas diferentes, ter outras coisas novas. Então, isso faz com que a gente fique ali. Então, a gente tem que sempre querer a mudança, querer ter novos objetivos, querer ter novas realizações, mas que a gente precisa entender nossa zona de conforto para que a gente possa ir vencendo aos poucos, por menores que seja, mas que você constantemente você vai conseguir
fazer algo diferente, vencer o medo, enfrentar, ter esse controle na sua mentalidade para que você tenha mais segurança naquilo que você vai fazer e vencendo todo esse medo, tudo isso, para que você possa sair da zona de conforto. Falta de autoconfiança, a zona do medo. Então, a gente vai ver aqui na zona do medo a falta de confiança. Então, essa zona do medo vai fazer com que a gente tenha essa autoconfiança e perda um pouco dela, porque a gente vai estar com medo do fracasso, com medo das rejeição, com medo de arriscar, com medo do novo, do desconhecido. Então, isso tudo faz parte da zona do medo. Então, essa autoconfiança você tem que desenvolver para que você possa fazer algo diferente, algo que enfrente o medo, que deixe a desculpa, que faça com que você tenha essa autoconfiança em si mesmo, fique seguro do que vai fazer, porque quando você está na zona do medo, você começa a pensar nos fracassos anteriores, nas rejeições, no que não deu certo. Então, isso faz com que a gente perda essa autoconfiança e acabe ficando sem desenvolver a autoconfiança para que a gente consiga batalhar, fazer o progresso, tá na nossa jornada de conquista. Então, quando a gente começa a vencer essa zona do medo, a gente começa a ter a autoconfiança. Essa autoconfiança é quem faz com que a gente consiga sair da zona do medo. Então, desenvolva a autoconfiança para que você tenha mais confiança em si mesmo, confie mais no que você faz, no que você pode fazer por você. Então, quando você começa a ter essa autoconfiança, você vai perceber que essa zona do medo era só mesmo para querer causar dúvida, paralisar você, ou mesmo ter aquelas coisas anteriormente que ficou, ou uma rejeição, ou uma falta de uma porta que não se abriu, uma oportunidade que não chegou quando você queria. Então isso faz com que a gente fique nessa zona do medo e não faça com que a gente prossiga. Então a gente tem que prosseguir, entender que se as coisas que aconteceu anteriormente foi para que a gente conseguisse ter essa autoconfiança, conseguisse caminhar e ver que novas possibilidades, novas coisas iriam surgir. Então essa autoconfiança faz com que você vença esse medo, saia dessa zona do medo, de dúvidas e vá enfrentar todas aquelas oportunidades, aquelas oportunidades que você tem de crescimento, de desenvolvimento, de trabalhar, de mostrar a sua criatividade, seu talento. Então, isso faz com que você vença tudo isso. Zona do medo, encontrar desculpas. Então, a zona do medo é um estado mental que a gente coloca na nossa mentalidade e vai fazendo com que a gente desenvolva essas desculpas. Não, vou deixar para depois, eu não vou tentar porque às vezes não pode dar certo. Então, isso vai fazer com que essas desculpas nos mantenha na zona de conforto e também na zona do medo, porque a gente começa a ter medo de enfrentar algo novo, de tentar algo novo. Então, você tem que dizer para si mesmo que você é capaz de alcançar grandes coisas, de vencer o medo, de sair dessas desculpas. Então, você vai perceber que muitas vezes a gente dá desculpa e muitas vezes nem existe essas desculpas que a gente dá, porque a gente muitas vezes tem medo do fracasso ou de não tentar. Então isso muitas vezes é só mesmo as dúvidas que estão na nossa mentalidade para que nos paralise, para que a gente não prossiga e vença essa zona de conforto. Então a gente vai começar a acreditando em si mesmo e saber que a gente tem que lutar para que a gente vença essa zona do medo. Então, para a gente vencer a zona do medo, a gente tem que passar a acreditar que vai ser possível, que vai acontecer. Então, quando você passa por alguma coisa que está duvidando de si mesmo, está duvidando das coisas, então isso faz com que a gente fique na zona do medo, fique na zona de conforto. Então, a gente precisa conseguir acreditar em nós mesmos e conseguir enfrentar tudo aquilo que quer nos parar. Então, quando você
consegue vencer tudo isso, você consegue ir mais longe. Então, enfrente para que você possa conseguir vencer. Zona do medo, afetado por opiniões de terceiro. Então, a gente está na zona do medo, é um estado psicológico, né? Então, a gente vai estar com nossa mentalidade, aquele medo de falhar, medo de não dar certo. Então, isso tudo faz com que a gente fique na zona do medo e também a gente fique na zona de conforto, sem conseguir enfrentar as oportunidades e os obstáculos. Então, a opinião de terceiros faz com que a gente muitas vezes paralise. Então, você não pode estar ouvindo muitas vezes pessoas que têm a negatividade ou que vai aumentar mais esse medo e essa insegurança de você buscar oportunidade de crescimento, ou buscar novas possibilidades de reconhecimento, de crescimento, de realização. Então, a opinião de terceiro também nos ajuda para que a gente se fortaleça, para que a gente enfrente os obstáculos, enfrente o medo e consiga ultrapassar essa zona do medo. Então, muitas vezes a gente está na zona do medo, que é um estado na nossa mente, então isso faz com que a gente muitas vezes fique pensando, não vou tentar, não é para mim, não vai dar certo. Então isso faz com que a gente fique na zona do medo. Então, para a gente enfrentar aqueles obstáculos e vencer esses objetivos, né, a gente tem que dizer para si mesmo, eu vou enfrentar, eu vou conseguir vencer, eu vou fazer acontecer. Então, quando você já começa a ter essas afirmações positivas, você também já começa a ter mais segurança e ter mais autoconfiança em si mesmo para que você vença essas opiniões de terceiro, que muitas vezes possa ter alguma coisa que te levou a ter incerteza ou ficar na dúvida e causou medo, causou que você não quis enfrentar. Então, quando você escuta outras pessoas, opinião de terceiro, mas que venha como uma forma positiva, que faz você se fortalecer, para que você enfrente esses obstáculos e esse medo, então você começa a ter na sua mentalidade, eu sou um vencedor, eu vou enfrentar, eu vou vencer. Então você já muda totalmente e consegue vencer essa zona do medo. Zona de aprendizado, entendendo a zona de conforto, lidar com desafios e problemas, adquire novas habilidades. Então, você vai lidar com os desafios e problemas e adquirir novas habilidades. Quando eu entendo que é a zona de conforto, eu sei que é uma bolha que a gente se sente confortável, tem ali toda a segurança, tem o controle, tem medo de ir para o desconhecido, para algo novo, para que você possa ter um crescimento, ter novas habilidades, novos desafios. Então a gente vai ficar ali naquela zona de conforto. Então, quando você entende como é que funciona a zona de conforto, você começa a conseguir enfrentar os desafios, você consegue adquirir novas habilidades para que você desenvolva grandes potencial, ter novos talentos. Então isso faz com que você consiga ultrapassar essa zona de conforto, fazendo com que você tenha novas habilidades, enfrente desafios e cresça. Então o conhecimento adquirido também vai ser fundamental para que você realize as suas metas, tenha as suas realizações. Então você vai fazendo pequenos progressos, entendendo como é a zona de conforto e vendo o que está te deixando seguro e confortável, que está impedindo você de ter os desafios, vencer os desafios, ter novas habilidades. Então você vai ficar fazendo pequenos progressos diariamente. O que é que eu preciso fazer hoje para mim sair da zona de conforto? Então são pequenas coisas que vai fazendo com que você consiga entender a zona de conforto e consiga enfrentar esses desafios e ganhar novas habilidades, ter novos conhecimentos, fazer algo novo, viver algo novo. Então tudo isso faz com que você vá fazendo algo diferente. Então, pequenos progressos diariamente, vendo ali, entendendo, para que você possa fazer. E comece com pequenas metas, pequenos esforços, para que você vá vencendo e celebrando
essas pequenas conquistas, porque não precisa você já colocar algo grande. Agora eu vou fazer isso. Não, você vai fazendo pequeno, que você vai ver que todos os dias fazendo alguma coisa, por menor que seja, imagina em uma semana o tanto que você progrediu, em um mês, em um ano. Então, isso ao longo do tempo você vai percebendo o quanto você teve habilidade, o quanto conhecimento você adquiriu, o quanto você enfrentou, o quanto você está vivendo algo novo, o quanto você foi para o desconhecido e quando você percebe, você enfrentou algo que estava dando medo, que estava te mantendo ali na zona de conforto. Então, você percebeu o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu e o quanto você aprendeu fazendo isso. Então, consiga vencer tudo isso para que você consiga ter esse aprendizado e todos os dias fazendo algo para aprender mais. Zona do crescimento, encontrar propósito, faz novas metas, viver os sonhos, conquistar os objetivos. Então, aqui na zona do crescimento, você vai começar a entender qual é o seu propósito, o que te motiva. Então, você vai ter as suas metas claras e objetivas. Também você fazendo pequenas metas e bem realistas. Também, como você diz, eu quero ser feliz, mas você tem que dizer, eu pretendo aprender algo. Então você vai dizer ali, tipo, eu quero aprender a tocar um instrumento. Aí você já diz, eu quero aprender a tocar tal instrumento. Então você já tem uma meta clara ali, vai fazer com que você consiga enfrentar tudo aquilo que precisa para que você comece a iniciar suas aulas, aprendendo, e você vai ver que depois você vai ganhando habilidade e você vai se tornar esse sonho de tocar esse instrumento. Então, da mesma forma, nos nossos sonhos, seja ele qual for, você já tem também que mentalizar, sendo realizado, conquistando aquilo que você quer, tendo na sua mentalidade a imaginação do que você quer. Então, quando você tem tudo isso claramente na sua mentalidade, fica mais fácil de você encontrar o seu propósito, de você estar todos os dias lutando, vencendo a zona de conforto, tendo essa autoconfiança, e aí você vai começar também a viver tudo isso, vai começar a viver os seus sonhos, vai começar a ver que você conseguiu progredir, conseguiu encontrar pequenos motivos para lutar, viu que alcançou aqueles objetivos que você colocou como meta. Então, isso tudo vai fazer com que também você celebre. Por menores que sejam as suas conquistas, mas você celebre, porque você conseguiu enfrentar a zona do medo, a zona de conforto, né? Que você conseguiu romper tudo isso, você ultrapassou esses limites e começou a entrar na zona de aprendizado, para que você começasse a viver tudo isso. Então, quando a gente chega na zona de aprendizado, a gente começa a ter mais claro, né, nossos objetivos, a saber o nosso propósito, a desenvolver com mais clareza, né, aquelas metas que a gente precisa lutar por elas, e vai fazendo coisas, vencendo as incertezas, tendo mais certeza das nossas realizações, vencendo o medo, enfrentando os problemas, os obstáculos, tendo mais autoconfiança em nós mesmos. Então isso tudo é quem vai fazer com que nós ganhe experiência, consiga viver algo diferente, algo novo, inovador, consiga aprender algo, ter habilidades e viver algo diferente, viver aquilo que a gente quer. Então tudo isso faz com que a gente consiga vencer. Então, vencendo a zona de conforto, ultrapassando esses limites, essas limitações da nossa mentalidade, a gente vai conseguir chegar mais longe e vai conseguir realizar os nossos sonhos. Então, vamos enfrentar, né, esses medos, vamos conquistar tudo aquilo que a gente quer e vamos lutar por tudo isso.